A 11 de junho arranca mais um Mundial de Futebol. O sexto para Cristiano Ronaldo, que o melhor que conseguiu foi logo na estreia dele em Mundiais, com um quarto lugar na Alemanha, em 2006. Já depois de ter sido vice-campeão europeu em Portugal, 2 anos antes. Portugal de Eusébio foi quem conseguiu o melhor resultado em Mundiais. Terceiro lugar em 1966 em Inglaterra. Porque hoje é domingo, abrimos a revista do Expresso e lá descobrimos uma entrevista de Roberto Martínez, o selecionador nacional que tem ambições QB. Precisamos ser mais realistas. Não foi feito, então precisa ser um sonho. Só temos 3 jogos no Mundial e precisamos de ter humildade a seleções como o Brasil, a Argentina, Espanha, a França, a Alemanha, que têm o mesmo nível de talento que nós e ganharam no Mundial. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Nas casas de apostas, Portugal surge em sexto lugar, com 9% de hipótese de ganhar o torneio, bem atrás de seleções como Espanha, França e Inglaterra. E logo a seguir, a Brasil e a Argentina. Todas estas seleções estão carregadas de talentos e todas elas já ganharam o Mundial pelo menos uma vez. Roberto Martínez aparece muito cauteloso nesta conversa com o jornalista Diogo Pombo. Se for para desviar as atenções e colocar a pressão sobre os outros, está tudo bem. Se for por medo da própria sombra ou medo de fazer este Mundial assumindo que estamos lá para ganhar, então pode mesmo correr mal. Tome lá nota dos Jogos de Portugal. Na quarta-feira, dia 17 de junho, joga às 6 da tarde contra a seleção do Congo. À mesma hora, de terça-feira, dia 23, é o Uzbequistão que aparece no caminho. E o jogo mais difícil, com a Colômbia, está marcado para a 00:30 do dia 28, domingo. A partir dos 16avos é sempre no mata-mata e, se correr bem, Portugal terá feito, para além dos 3 jogos na fase de grupos, mais 4 jogos antes de chegar à final. É provável que exista aqui muita basófia do adepto, que sabe que sonhar não custa. Difícil mesmo é jogar tão bem como os melhores. Assim como assim, não há nenhuma das seleções favoritas que num dia bom não possamos vencer. Mas o selecionador tem de pôr a jogar os melhores. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Diogo Pombo! A humildade que o selecionador pede aos jogadores portugueses cheira a desculpa antecipada para alguma coisa que possa correr mal? Olá, Paulo. Eu acho que não cheira a desculpa, cheira-me mais ao selecionador nacional proteger a própria pele, digamos assim, e dos próprios jogadores, e assim não se compromete com nenhum objetivo em concreto, que é para depois no final, se não atingir essa fasquia, não poder ser criticado. Ainda por cima eu lembro-me que há 2 anos no Europeu ele tinha dito que ele e a Federação, o Presidente da altura, tinham dito que o objetivo era chegar às meias finais, e como sabemos Portugal perdeu nos quartos e não aconteceu nada, não é? E falou-se pouco disso. E ele não nos coloca entre os favoritos, diz que tem o sonho de ganhar o Mundial, mas que não nos coloca entre os favoritos. Lá está, vai dar à mesma conversa que disse na tua pergunta inicial. Ele não descoloca, e assim, em termos históricos, eu também não colocaria Portugal como um dos candidatos, porque nestas coisas sabemos muito bem que antes das fases finais as pessoas olham muito para os históricos, para os títulos, para o que as equipas já fizeram. Isso, não é? Ele frisa isso, exatamente. Agora, ou seja, favoritos são os que já ganharam, sim, alguma vez. Agora, em termos de
talento per capita e da qualidade que nós temos no nosso grupo de jogadores, obviamente que Portugal tem que ser. Está no top 5, diria. Está nesse lote ao lado de uma Argentina, de uma França, de uma Inglaterra, talvez. Não digo tanto Espanha. do Brasil, mas sim de uma Espanha que é campeã europeia, não tanto do Brasil, que em termos de talento, sobretudo no meio campo, deixa um pouco a desejar. Mas depois tem Carlo Ancelotti, que é provavelmente o melhor treinador que vai estar neste Mundial. Portanto, em termos de talento, sem dúvida, eu acho que Portugal tem que ser um favorito, porque é assim que as equipas se assumem. Agora, em termos históricos, claro que ele se vai refugiar nisso e dizer que Portugal historicamente nunca ganhou um Mundial. Isso não joga contra ele, no sentido que ele insiste várias vezes que quem já ganhou o Mundial tem mais obrigação de o ganhar, não é? E ele que ganhou uma Liga das Nações, Portugal já tinha ganho. Aliás, o único país que ganhou 2 vezes, não é? Sim. Isso não o desvaloriza, tipo, ele não tinha a obrigação de ganhar a Liga das Nações. Lá está, é que nessa parte da Liga das Nações ele esquece que Portugal já tinha uma com o Fernando Santos. Ele refugia-se mais no facto de, ao contrário da primeira Final Four ter sido no estrangeiro, e isso claramente que dificulta mais a tarefa, e de Portugal ter ganhado a Espanha e a Alemanha, que são seleções muito fortes. Ele refugia-se mais nisso. O que é verdade. Sim, é sem dúvida. Mas nós na verdade. primeira derrotámos a Holanda, não foi? Derrotámos a Holanda na final e a Suíça nas meias. Sim, era mais fácil do sim, que e estávamos a jogar em Alemanha casa, e no Estádio do Espanha, Dragão. Claro. E ele fala, na última edição, ele refugia-se muito no ponto de termos superado 2 seleções muito fortes e disso ter servido para dar um certo clique na mentalidade dos jogadores, que é para eles perceberem que contra as também melhores podem ganhar seleções aqueles, sobretudo do mundo Espanha. podem ganhar, sim. Hoje a Espanha é poderosa. Sobretudo Espanha. Nos 3 anos que leva de selecionador, ele não mudou muito nos convocados. Quis sobretudo conhecê-los bem a nível pessoal. É isso que percebe na conversa que ele teve contigo. Sem dúvida que sim, e o que já dava para perceber desde há muito tempo é que ele gosta muito de aplicar a lógica de clube na seleção. Ou seja, como todos sabemos, há pouco tempo para treinar, os jogadores vêm cansados, nem todos chegam ao mesmo tempo por causa do calendário dos respectivos clubes. Então ele privilegia muito isso de serem sempre os mesmos. Criamos rotinas, criamos aqui hábitos, os jogadores já se conhecem, mas depois a maior consequência que isto causa é que, para os jogadores que não estão neste lote dos habituais, vem a porta da possibilidade de um dia chegar à seleção fechar-se lentamente, porque podem sentir, independentemente do que façam no clube, dos golos que marquem, das assistências, das exibições, que é muito difícil lá chegar. Eu assim de repente só me lembro de o Jota Silva, quando jogava no Vitória de Guimarães, chegar à seleção sendo um jogador assim fora da órbita dos grandes clubes. O Horta fica de fora, por exemplo, nesta seleção, não é? E por exemplo, o que ele fez com o Giovanni Quenda e o Rodrigo Mora, que foram convocados, mas nunca jogaram. Portanto, isto acaba sempre por a sensação que passa é que é muito difícil mesmo em jogos chegar à seleção. Não é? Sim. Parece que ele valoriza mais a gestão daqueles futebolistas. Ele sabe que tem muito talento e, portanto, vai lá colocar 11 que são todos talentosos, ou se não são todos, a grande maioria é muito talentosa, mesmo a nível comparativo com outras seleções. Ele não privilegia estou a perguntar, uma tática de jogo, uma estratégia, é mais o conhecimento que tem de cada um dos jogadores? Sim, partindo dessa base de gostar sempre de jogar com os mesmos e desses raramente mexer, o Roberto Martínez sempre foi um treinador muito de adaptar a estratégia em cada jogo consoante o adversário. Ou seja, obviamente que Portugal tem uma forma de jogar, tem princípios bases de jogo posicional, de cada jogador estar nesta posição. Sabemos muito que ele gosta de pôr um lateral a jogar mais dentro, sim, o Bruno Fernandes mais perto da área para ser o jogador que dá o último passo, mas depois a forma de jogar da seleção varia muito conforme o adversário. E ok, isto tem as suas vantagens. Varia ou tenta variar? Porque às vezes tenta variar, que não funciona. Sempre não é? Corre bem, por exemplo, na Final Four da Liga das Nações, ele começou por apostar com o João Neves a lateral direito. E foi uma coisa que inicialmente não correu bem e ele corrigiu. Mas sim, ele tem muito esse gosto de variar a forma de jogar consoante o adversário, e certamente que vamos ver isso neste Mundial. Veremos como é que vai correr. Esperemos que corra bem. Ver a seleção ganhar dá gozo. No início da entrevista, Martínez confessa que dá entrevistas porque isso vem com o cargo, e aproveita para dizer que adora mesmo acompanhar os nossos jogadores. Fala em conhecer a cultura do futebol português.
Faz sentido nesta altura falar de cultura de futebol português, quando nós vemos que a maioria joga noutros campeonatos e agora cada vez mais a maioria nem chega a fazer aqui a formação sénior, não é? Quer dizer, saem muito novos, não é? Sim. Aos 18, 19 anos já estão a ir embora. Os grandes. Nessa resposta que ele deu e nessa parte, eu acho que ele, apesar de ainda ter aulas de português todas as semanas desde que chegou, portanto há mais de 3 anos, ele de vez em quando ainda tem assim, os seus momentos de lost in translation. Porque essa resposta vem no seguimento de ele ter sido o selecionador da Bélgica, que é um país muito multifacetado, fala-se 3 línguas, as diferenças entre as regiões são ele muito aí tem razão, marcadas e em Portugal não. Parte, sim. Mas ainda ao que perguntaste, é verdade que os melhores jogadores portugueses saem de cá muito cedo, mas lá está, Portugal é um país pouco dado a regionalismos em termos de língua, de costumes, não há assim muitas diferenças que possamos falar. Mesmo norte-sul, já nem sequer há aquela coisa de pratos, mas já não é os jogadores do Benfica e os do Porto. Sim, felizmente já não temos esse vêm tempo. todos do PSG, do City, etc. Já não. E aí mistura, não é? Sim. Jogadores do Porto, formação Porto, Sporting, Benfica. E portanto eu acho que ele falava muito desse lado e também do facto de sermos um país tão pequeno que os jogadores muito talentosos que já começam a ir à seleção no sub-15, no sub-16, sub-17, eles já formam ali um pequeno grupo, depois estão sempre juntos até à seleção nacional. E isso claramente que ajuda depois no balneário. Acho que era essas coisas que ele estava a referir. O sentido de compromisso que ele pede aos jogadores vai ao limite de querer os jogadores de tal forma concentrados que vê como preferível ver um jogo da Champions todas as noites, é um bocadinho nerd, mesmo sendo futebol, que ver um filme de cada vez, como aponta ao falar do Bernardo e do Bruno Fernandes. Sim, O que é que ele está aqui? Quer dizer, é mais fácil para ele, só fala com os jogadores sobre isso? Ou... Eu acho que a sensação que tenho é que ele gosta de falar dos jogadores sobre tudo e ser muito emotivo e perguntar como é que está a família, os filhos e tal, e envolver-se. No caso dessa resposta, ver filmes, sim, no caso dessa resposta, ele serviu sobretudo de elogio à cabeça futebolística que tem o Bernardo Silva e o Bruno Fernandes, porque eu acho que sem dúvida que são os dois jogadores que pensam melhor o jogo na seleção e entre os selecionáveis que Portugal tem. Eu ponhei também o Vitinha, mas o Vitinha, verdade. O Vitinha apanhaste ali muito sem coisa dúvida o Vitinha. E põe a bola onde quer. Sim, e por exemplo na entrevista eu também mencionei que o Bruno Fernandes noutra entrevista recente disse que nos seus tempos livres andava a acompanhar o campeonato polaco, que isto é, quer dizer, um jogador já tem pouco tempo para fazer o que seja, ainda por cima é pai de filhos, e ele acompanhava o futebol polaco, ou seja, é um nerd no bom sentido, daí também ele ter mencionado isso. Mas é o Bruno Fernandes, é o Bruno Fernandes que acompanha o campeonato polaco. Sim. Ou seja, quando jogar, se lhe apareceu pela frente, e já apareceu, ele conhece melhor os jogadores. Seguramente. É uma vantagem. Portugal, estávamos a falar sobre isso, tem um dos melhores meios campos do mundo, na minha opinião. Vitinha, Bruno Fernandes e João Neves. Estes 3 têm que ser titulares. Há mais alguns que têm que ser, mas eu pergunto por estes 3. É assim, na minha equipa, sem ver os treinos, jogariam sempre todos os jogos, independentemente do adversário e de quem esteja do outro lado. Agora, sendo esses 3 os 3 incríveis, também temos um bom problema, que é o facto do Bernardo Silva ter jogado esta época inteira no Manchester City no meio campo, a número 8, às vezes a 6 até. E se Roberto Martínez não quiser mexer nesses 3 que mencionaste, a única hipótese de fazer conviver toda a gente é começar o Bernardo Silva a extremo direito, onde costuma jogar, fazê-lo derivar um pouco para o meio e deixar a ala aberta para o lateral, que neste caso seria o João Cancelo em princípio. Mas é assim, fossem estes todos os problemas que um treinador tem, não é? Fazer conviver gente muito talentosa, excesso de jogadores bons, mas vai ser um quebra-cabeças, sim. Olhando para outros que podem ser ou têm de ser titulares, a não ser que esteja a acontecer alguma coisa de extraordinário, quem é que tu tens como daqueles que vão ter que jogar, olhando para todas as posições? Sim, acho que o Diogo Costa na baliza é titular sempre, e acho que não precisamos estar aqui a explicar porquê. É de longe o melhor guarda-redes português. Na defesa, à esquerda, o Nuno Mendes é titularíssimo neste momento, é o melhor lateral esquerdo do mundo. Ele tem de vez em quando alguma propensão para se ilusionar. Esperemos que isso não aconteça, mas se acontecer,
um dos calcanhares daqueles entre os convocados é não haver outro pé esquerdo para a lateral esquerda da Tu falas disso da com defesa. ele, mas ele lembra o Cancelo. E é verdade, o Cancelo foi campeão de Espanha pelo Barça a jogar ali, mas ao mesmo tempo um destro a jogar na esquerda nunca recebe a bola da mesma forma do que um canhoto. Isso, claro que modifica o estilo de jogo e as saídas de bola atrás da seleção. Depois, no eixo da defesa, o Ruben Dias também acho que é insubstituível, apesar de ter tido uma É o época melhor central intermitente português. no City, é o melhor central português. Tem um perfil central muito físico, de marcação, de encostar o corpo e de. Pronto, esse estilo falta-nos um pouco na seleção, os outros não são tanto assim. Mais à frente, acho que não se pode mexer na dupla Vitinho e João Neves, que está pela segunda vez na final da Liga dos Campeões. À frente deles, o Bruno Fernandes também acho que é insubstituível, porque é de longe o jogador com mais olho para o último passe, que arrisca muito, que mete outros jogadores a correr remata, no espaço. Bernardo Silva, eu gostava muito que ele jogasse sempre, mas estando ele na direita, nós perdemos a hipótese de ter lá, por exemplo, um Chico Conceição que é muito, muito forte no 1 para 1 e falta-nos isso na seleção. Ainda mais se do outro lado, à esquerda, não jogar o Rafael Leão, que teve uma época também muito intermitente, ainda por cima a jogar muitas vezes a avançar de centro, não tanto encostado à esquerda. Portanto, vamos ver que solução é que o treinador tem. E depois na frente já sabemos que o Cristiano Ronaldo jogará sempre, independentemente de como correm os treinos aos outros jogadores. Vou dar já voltamos atrás aqui à entrevista, porque a tua entrevista termina exatamente com a falar do Cristiano Ronaldo, a parte final da entrevista. Há sempre a ideia de que se ele não for titular, a coesão do balneário também fica posta em causa, pode sofrer com isso. Sentiste que para Martínez Cristiano é um tabu ou é uma vaca sagrada? Tabu não digo que seja, acho que é mais essa segunda expressão que usaste, porque assim, o Roberto Martínez refugia-se muito no rendimento que o Ronaldo tem na seleção desde que ele chegou, e a verdade é que ele nunca marcou tantos gols com nenhum outro selecionador, portanto os números protegem-no, digamos assim. Mas depois não, com o Cristiano pode estar a jogar mal e de repente aparece um golo. É isso. Ele sempre foi assim, é de facto o melhor dos que lá estão, não é? Sem dúvida, e ainda por cima, tendo ele a idade que tem, que já são 41 anos, ele joga, ou devia jogar cada vez mais dentro da área, aproveitar as qualidades de finalização que tem, que ainda são de classe mundial. Mas depois, pronto, nós temos o Gonçalo Ramos, que no PSG fez uma época muito discreta, ao contrário da anterior. Ele foi um suplente, mesmo muito suplente, jogou pouco. Depois ele traz o Gonçalo Guedes com a desculpa de ser uma cópia do que era o Diogo Jota, mas ele na Real Sociedade joga a extremo, não joga avançado. Sim, e deixa de fora o Paulinho, que está habituado ali, joga no México. E que tem feito grandes épocas no México, ainda por cima ele refere-se ao Paulinho. E o Horta também fica de fora, já falamos. Sim, ele refere-se ao Paulinho como sendo um jogador com características muito parecidas ao Ronaldo, e não é de todo o caso. As pessoas lembram-se de o ver jogar em Portugal. Mas sim, e só a acrescentar aqui ao tema Ronaldo, nós sabemos muito bem o que é que aconteceu há 4 anos no Qatar, quando o Fernando Santos se atreveu a deixá-lo no banco. Isso criou, eu não sei o que é que aconteceu lá dentro da seleção, mas podemos presumir que o Ronaldo não gostou nada, não é? E reparou-se quando ele estava no banco. Mas depois... E é que não é apenas a relação com o treinador, é o ambiente no balneário todo que altera. Não? Claro, sim. As pessoas percebem. E depois, é assim, nós sabemos que os jogadores dizem que não ligam e que não leem, mas todos eles têm um telemóvel esperto na palma da mão e veem o que é que se escreve, o que está nas redes sociais. E na altura, o facto de o Ronaldo ter ido para o banco, sendo isso justificado ou não, a verdade é que houve um frenesim aqui em Portugal, no mediático, em torno daquilo, em que até tivemos atores e humoristas. Em todo o mundo. Tivemos, sei lá, atores e humoristas ainda à televisão falar sobre isso. Eu não estou a criticar, mas é uma coisa que isto de repente vira-se um circo, e isso claramente afeta. O Ronaldo é uma vaca sagrada, não apenas para Martínez, mas para os adeptos da seleção. Há uma dificuldade muito grande de fazer esta relação, não é? Agora, mas ele desejo que ele nunca acabe. Sim, mas ele na entrevista refere um ponto que é que ele até se dispensa de fazer as escolhas sobre quem joga ou não, e diz que o que interessa é o rendimento.
Agora, se Ronaldo, por exemplo, tem um Mundial como teve este europeu, que é não marcar golos de bola corrida, que é uma coisa que anda a custar muito nestas fases finais, então o que é que interessa aí? É o rendimento? O rendimento são só golos ou são as outras coisas que ele dá à equipa em termos de movimentos, de toques, de promover jogadas? Portanto, ele de vez em quando apanha-se nestas incongruências e na curva das coisas que ele próprio diz, que depois tornam difícil ele justificar as escolhas que tem. E nós percebermos as escolhas dele. Sim. Roberto Martínez não assume preferências de jogar contra quem defende com um bloco baixo ou contra quem joga olhos nos olhos, te fazes essa pergunta, com um meio campo assim, como aquele que estávamos a falar há pouco, temos a obrigação de assumir o jogo, qualquer que seja o adversário? Sim. Eu diria que sim, porque nós temos jogadores no nosso meio campo tão formatados para ter a bola, para tocar muito nela e para Portugal ser uma equipa que ronde, sei lá, os 60, 65 até 70% de posse de bola. Claro que nem todos os jogos são iguais e há uma equipa do outro lado, mas a verdade é que também hoje em dia muito raramente vemos uma seleção a jogar contra Portugal a pressionar-nos alto, a chatear-nos na própria área, na saída de bola. Portanto, em teoria, nós vamos ter muitos jogos em que temos condições para assumir isso, para assumir o jogo contra qualquer um. Agora, depois depende, lá está, do que é que o selecionador vê nas valências da outra seleção e nas fraquezas, porque, por exemplo, quando jogamos contra uma França que tem jogadores absolutamente incríveis, mas se virmos que eles, quando têm a bola muito tempo nas jogadas e entram no meio campo adversário, se uma das fraquezas deles é a reação à perda e o tempo que demoram a correr para trás, por exemplo, se calhar uma boa estratégia Portugal defender mais atrás um bocadinho e deixá-los ter a bola e aproveitar o contra-ataque. Agora, isto faz-nos voltar um bocadinho atrás, que é o Roberto Martínez, eu acho que olha muito para a estratégia em cada jogo. Portanto, se ele vir que isso é o melhor contra a França, contra a Argentina, contra a Alemanha, contra quem seja, se calhar depois vamos ver Portugal a jogar assim e as pessoas podem não gostar e se calhar os próprios jogadores também não gostam, mas ao fim do dia eles querem pode dar resultado. É ganhar, não é? Tu contas a história que eu desconhecia, obviamente quem está mais ligado ao jornalismo desportivo sabe este tipo de coisas que eu não sabia, que nós partilhamos o treinador de bolas paradas com um clube inglês. Como é que é esta história e se, já agora, se Martínez está à espera de ser a seleção com mais golos marcados de bola parada? Eu espero que sim, que seria bom sinal. Esse adjunto se-chama Austin McPhee, que também trabalha no Aston Villa. Já antes dele chegar, o Roberto Martínez chegou à seleção com o Anthony Gordon. Gordon, eu acho que me estou a enganar. Ele chamava-se Anthony Barry, peço desculpa, que entretanto saiu de Portugal para ir para a seleção de Inglaterra com o Thomas Tuchel. Portanto, isto é uma coisa que ele já tinha um olho há muito tempo. E voltando às bolas paradas, sim, nós vimos, sobretudo nos 2 últimos anos na Premier League, a bola parada a ganhar uma predominância surreal. Sejam os cantos ofensivos, os livres que dá para cruzar para a área, os lançamentos laterais, as equipas estão a ter cada vez mais atenção a isso. Por exemplo, o Aston Villa, que ganhou a Liga Europa na final, marcou um golo num canto ensaiado. Portanto, e foi ensaiado pelo homem que nos vai ajudar que nos está a ajudar a ensaiar também. Portanto, sim, ele na entrevista fala nisso. E eu acho que este Mundial até pode ser que a bola parada ainda tenha uma maior importância, porque vai estar muito calor no México, nos Estados Unidos e no Canadá. Os jogos, em teoria, vão ter um ritmo mais lento. As equipas vão aproveitar os momentos em que o jogo para descansarem mais, as paragens vão ser a conversa, maiores. Não é? Sim, portanto, que importância é que pode ter isso? Não apenas as 2 paragens, ou seja, o jogo passa até 4 partes, não é bem, porque os intervalos são mais curtos, a meio, e também novas regras no Mundial, não é? Sim, porque, ou seja, essas regras novas são os lançamentos laterais vão passar a ter um tempo limite para serem executados, ou que é para evitar... perto, é como o guarda-redes para repor a bola. E quanto às pausas para hidratação, isto claramente pode fazer com que um jogo de futebol se torne um bocadinho mais de treinadores e menos de jogadores, porque além do intervalo, os treinadores vão ter mais 2 hipóteses para corrigir ali coisas em 2 ou 3 minutos. Portanto, são 3 minutos, não é essa pausa? Sim, portanto eles têm ali uma hipótese, como acontece no futsal, no handball, no basquete, de corrigir coisas e de influenciar o jogo. E ainda por cima nós vimos há pouco tempo quando o PSG jogou com o Bayern, que ficou 5-4. Os jogos que nós de fora gostamos mais é onde há muitos golos, e normalmente esses jogos são aqueles em que
diz que os treinadores gostam menos porque são mais à balda, mais descontrolados, são os jogadores a arriscar. E, portanto, era tudo a abrir, era tentar chegar à outra. Estas pausas de hidratação podem fazer com que os treinadores ponham ali algum gelo e alguma calma nos jogadores, porque normalmente os treinadores não gostam muito de risco no jogo, porque se estamos a arriscar naquela baliza, normalmente significa que estamos a deixar a nossa um bocadinho mais resguardada. Portanto, sim, acho que isso vai fazer com que os jogos mudem de toada mais vezes e que talvez também sejam mais calmos, infelizmente. O prognóstico que se faz no fim da conversa, neste caso, achas que vamos chegar até onde? É assim, acho que além de termos a obrigação, acho que vamos chegar confortavelmente até aos quartos de final, e quer lá cheguemos em primeiro ou em segundo. Eu creio, se não estou enganado, que há a hipótese de encontrarmos a Argentina nessa fase. E se encontrarmos a Argentina em Kansas City, que é o que pode acontecer se passarmos em primeiro, isso é o local onde a Argentina está a estagiar. E acho que aquilo, em princípio, apesar dos custos dos hotéis e das viagens serem exorbitantes, aquilo vai estar cheio de argentinos. Portanto, será um ambiente um pouco adverso para Portugal no estádio. Passando os quartos, assim, eu acho que temos todas as possibilidades de chegar à final. Ainda por cima provámos apesar de termos perdido no Europeu de 2024, fizemos um bom jogo contra a França, fizemos agora jogos recentes bons contra a Alemanha e a Espanha. Portanto, nós temos claramente uma seleção para fazer frente a qualquer um, e não temos que nos atemorizar perante ninguém. E desde que isto esteja bem presente na cabeça do selecionador e dos jogadores, como eu acho que está, acho que temos todas as possibilidades, pela equipa que temos, pelos jogadores que temos, pelo talento que lá mora, de chegar à final, ou pelo menos às meias finais. Vá. Na revista desta semana também pode ler: o crime que vem do fundo. Há 20 anos que submarinos cruzam o Atlântico carregados de cocaína. Investigação de José Miguel Sardo. O aventureiro português que dedicou a vida a um avião, a longa história de José Sardinha. Texto de Dulce Garcia. A extraordinária história de resiliência e sobrevivência da Constituição dos Estados Unidos, a mais antiga de todas as constituições escritas e das vigentes, a única manuscrita a tinta no século XVIII. Ensaio de Bernardo Diniz de Ayala sobre os 250 anos da Constituição norte-americana. A era dourada das conservas dá nova vida e sabor ao peixe que chega ao prato. Texto de José Diogo Correia. A sonoplastia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.